nome é Anderson Possebon. Meu público-alvo é o grupo de discipulado de jovens da igreja. E vou falar, esse aqui é minha fonte, e o assunto que eu vou falar é a frase: lamentar aquilo que não temos é desperdiçar aquilo que já possuímos. Bom, e para refletir nessa frase, lamentar aquilo que não temos é desperdiçar aquilo que já possuímos, eu trouxe o texto de João 11, que fala sobre a ressurreição de Lázaro. Bom, é interessante entender nesse texto, para começar, que Jesus não está próximo de Marta e Maria, que são as irmãs de Lázaro, no momento da doença dele. Mas elas mandam alguém ir buscar Jesus. E lá no versículo 4 de João 11, diz assim: ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse a seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Então, ele não foi exatamente no momento que a Marta o convidou. Ele ficou mais 2 dias, mas ele foi posteriormente. E aí, nesse momento, que eu quero que a gente reflita no diálogo de Marta com Jesus. Veja bem, a partir do versículo 21 de João 11. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Ou seja, ela crê em Jesus, crê que Deus pode dar poder a ele para o que ele pedir. Mas veja bem, disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Versículo 23. 24. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Ou seja, mesmo ela crendo que Jesus era, ela duvidou que ele poderia ressuscitar lá naquele exato momento. Mas vamos lá, o diálogo continua. Versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Minha reflexão é nesse sentido, no sentido do contentamento, é entender que, às vezes, principalmente jovens, né, a gente é cheio de sonhos, deseja muitas coisas, e nem sempre nós temos. Aliás, dificilmente nós temos aquilo que sonhamos, aquilo que desejamos. E assim, pode ser no sentido de querer entrar numa determinada faculdade, não conseguir cursar uma determinada graduação e não estar conseguindo, não sei, ter uma casa melhor, ter pais melhores, enfim. Lamentamos aquilo que não possuímos, ficamos lamentando, mas desperdiçamos aquilo que nós possuímos, que o mundo não tem, mas que nós temos. Nós somos cristãos, nós cremos nesse Cristo. Veja bem que Marta, ela diz: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Mesmo ela crendo nesse Cristo, nesse Filho de Deus, nesse que veio ao mundo, mesmo ela dizendo, crendo nesse Cristo, ela, naquele exato momento, ela duvidou que Jesus poderia curar o irmão dela, ressuscitá-lo. E o que eu
a gente entenda, que a gente conduzir o nosso pensamento para que nós não cometamos o mesmo erro que Marta cometeu naquele momento. Porque às vezes nós estamos aqui na igreja, e imagina só, se a gente ficar se lamentando pelo que a igreja não possui, ficar nos lamentar, eu queria que o ministro de música trouxesse músicas diferentes, eu gostaria que a equipe de som fosse mais eficiente, eu gostaria que o pastor trouxesse mensagens que me agradassem mais, enfim, eu gostaria que meu líder me tratasse diferente, nesse sentido. E a gente vai desperdiçar o que nós possuímos, o que tem de melhor, que é a presença de Cristo, a presença do nosso Senhor. E imagina só, a gente deixar de frequentar a nossa igreja, deixar de ir ao culto, porque a gente queria algo melhor que não tem lá. E quando na verdade o que tem de melhor, que é a presença do Senhor lá, que é isso que nós devemos ir lá buscar, podemos acabar deixando de lado, deixando de esquecer que ali Deus está presente, que ali é o nosso culto ao Senhor, que é ali que nós devemos estar, que não tem lugar melhor para estar do que na presença dEle. Então, minha reflexão nesse sentido, não lamentar aquilo que não possuímos, aquilo que falta dentro da nossa casa, aquilo que nós... Outra coisa interessante, não é que nós não vamos buscar conquistar aquilo. Não estou falando para a gente deixar de estudar, a gente deixar de trabalhar e ficar só orando, não nesse sentido, mas é no sentido de entregar nossos anseios ao Senhor, crendo que Ele pode resolver. E não só crendo, porque Marta, ela cria no Jesus, mas ela duvidou que o milagre poderia acontecer. E é nesse sentido, crer que o milagre pode acontecer. Que se eu estudar, por mais que seja difícil, se eu me dedicar e buscar a orientação do Senhor e for da vontade dEle, eu vou conquistar, eu vou passar, eu vou chegar lá. E se aqui na igreja falta alguma coisa, não tem aquilo que nós mais desejamos, sei, músicas melhores, instrumentos melhores, equipe melhor, pastor melhor, um líder melhor, independente disso, ali, aqui, tem a presença de Deus, tem a presença de Jesus, esse é o primordial, é o que nós realmente devemos buscar, é essa presença, essa comunhão com Deus, e aqui nós podemos ter, é nesse sentido que eu trago essa reflexão, para que nós possamos não lamentar aquilo que não possuímos, que a igreja não possui, mas sim dar valor principalmente à presença do nosso Senhor, a presença de Cristo, pois é Ele que nos sustenta, é através dEle que podemos conquistar aquilo que nós desejamos. Só Ele pode nos trazer o refúgio necessário, inclusive para aceitar a nossa condição, aceitar o que nós somos. Porque é interessante, porque a graça dele é o que nos basta. E minha reflexão foi nesse sentido. Espero ter conseguido alcançar uma reflexão para que possamos não nos lamentar pelo que nós não possuímos, mas primordialmente
nos dedicar a Cristo confiantes, crentes, que somente nele é que podemos viver uma vida plena, na comunhão com Cristo. Agradeço